Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que você repita comigo esse último versículo, mas em todas estas coisas. Pode ser com fé, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Nós acabamos de ler um texto, queridos, que diz sobre o amor de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: nada pode nos separar do amor de Deus. No entanto, nós precisamos entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor que o mundo prega. O amor de Deus não é um amor romântico, é um amor incondicional. O amor de Deus não é como nós amarmos um estrogonofe, ou amamos uma pessoa, ou amamos. Não, o amor de Deus vai muito além. Porque o amor de Deus se manifestou como? Em atitudes, enviando o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus diz que nos ama, Ele tem uma atitude a nosso favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando Deus nos amou e nos ama, Ele também manifestou e entregou o seu único. E nós lemos aqui o 28 que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Portanto, se eu conheço agora o amor de Deus para comigo, eu preciso entender que eu não vou amar Ele de qualquer jeito. Porque eu não consigo e não posso dizer que amo a Deus, mas não estou assumindo um compromisso e uma aliança com Deus. O amor de Deus requer uma aliança. Um compromisso verdadeiro e genuíno, não de aparência, mas de essência. Não simplesmente de dizer eu te amo, mas de fato um coração sedento, um espírito sedento pelas coisas de Deus. Sabemos que Deus age e Ele está agindo a teu favor. Fala para a pessoa que está do seu lado, Ele está agindo a teu favor. Nas nossas dores, nas nossas lutas, quando nós entendemos que Deus age, ou que lemos aqui que Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, nós entendemos muitas vezes que por amar a Deus, estar na igreja, ler a Bíblia e orar, nós não vamos passar por lutas, nós não vamos passar por dores, nós não vamos passar por aflições, nós vamos passar por aflições, mas aí é que está a grande chave do texto, nós sabemos. Fala, eu sei que nas minhas dores, nas minhas lutas, nas minhas aflições, perdas e aparentes fracassos, Deus está agindo ao meu favor. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Nós entendemos errado por algum tempo, achando que Deus está agindo ao nosso favor quando tudo vai bem. Também. Mas Deus está agindo também quando as coisas não estão indo do jeito que nós gostaríamos. Justamente é Deus testando, é Deus provando a minha e a sua fé. O próprio Jesus nos diz que neste mundo passareis por aflições. Mas tende bom ânimo. Por quê?
Porque Jesus venceu o mundo. Então o nosso ânimo não está justamente porque as coisas estão acontecendo como nós gostaríamos e planejamos. O nosso ânimo está porque Jesus já venceu as batalhas que nem se apresentaram pela frente. Existem batalhas que irão se apresentar ainda na caminhada da fé. Pois é, Jesus já venceu elas. A nossa fé precisa estar firmada na rocha, firmada em Jesus. Então, nem tudo que é bom, ou melhor, nem tudo é bom, nem tudo aconteceu e vai acontecer do jeito que a gente gostaria. Mas nós sabemos, eu gostaria que você gravasse bem essa palavra. Eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus está te chamando para viver aquilo que talvez você nunca imaginou. Ele está te chamando para uma aliança, para um compromisso, para algo novo, para um novo posicionamento. Ele está te chamando para deixar coisas que antes era algo que fazia sentido, mas agora não faz. O chamado de Deus é para cumprir o propósito dele e não o nosso. E é no propósito de Deus que tem toda a provisão que você e eu precisamos. Nós temos e aceitamos as mentiras do inimigo muitas vezes na nossa mente. E temos que tirar isso da nossa mente. De que parece que seguir a Deus não tem provisão, é algo penoso, é algo chato, é algo enfadonho. Não, não. Buscar a Deus é a melhor escolha que a gente pode fazer. Porque enquanto alguns estão festejando, pulando, sorrindo, e parece que está tudo bem, mas não lê Bíblia, não ora, não vai na igreja, não tem compromisso, não paga um preço, não tem renúncia, parece que está tudo bem. E parece que aquele que está orando, buscando, jejuando, clamando, está doendo, esse é o caminho. Porque Deus está nos ensinando cada vez mais a desfrutar o caminho, se alegrar, mesmo diante das lutas. Jesus nunca disse que não teria, mas Ele também disse que é Ele que nos anima. Ele também disse que é Ele que nos sustenta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que está te levantando, te sustentando em todas as situações. Eu não sei, mas talvez você venha no culto e olha, que lindo o pastor pregando, nossa, deve estar tudo top, tudo beleza. Ei, querido, sabe de nada, inocente. Todo ser humano que nasce, que passa nessa terra, vai passar por lutas e desafios. Agora, em quem você está manifestando fé? Estamos juntos na mensagem? Até mesmo aquilo que dá errado, no final Deus te mostra. Foi uma permissão dele. Para que o propósito dele venha a se cumprir. José, nada dá certo. A gente vê uma sequência dele no livro de Gênesis, capítulo 37 a seguir. Rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Um dos irmãos queria matar ele, jogar ele na cova, foi vendido para os ismaelitas. E ele então vai parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar ele serve, tudo começa a prosperar, ele está na melhor fase da vida. E quando vê, ele é preso injustamente. E quando a gente vai ler, eu convido você a ler esse texto, a partir do capítulo 37, você vai lendo assim, você pensa, agora esse cara desiste. Agora esse cara vai parar com tudo. Por quê? Porque ele foi fiel em tudo, mas agora que agora, pum, foi preso. Lá na prisão, ele obedece a Deus, anda com Deus, serve a Deus,
ganha a confiança do carcereiro, lá na prisão. Ele tem as chaves de todas as celas. Ele continua servindo, ele continua amando a Deus. E lá na prisão, ele recebe mais um dom. Então, você está passando para as maiores lutas, continua. Porque você pode receber dons e talentos e vocação que Deus não tinha te dado ainda. Deus nos forja. Deus nos prensa para que o melhor óleo venha a sair. Então, aquilo que talvez você achava que era o fim, na verdade é Deus te dizendo, é um recomeço, é um novo que eu tenho para você. Vai doer. Mas é um novo. Deus agindo. Deus curando. Quantas pessoas, depois de estarem no hospital, tiveram uma experiência com Deus, um encontro com Deus no hospital mesmo, e voltaram do hospital com uma nova vida em Cristo. Mas se você está aqui hoje é porque Deus não quer te levar para lá. Deus quer falar contigo aqui, ter uma nova vida a partir de agora. José, ele continua. Ele serve. E depois ele vai interpretar o sonho de Faraó. Porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Ele interpreta o sonho de Faraó. E ele é colocado como governador do Egito. De vendido, rejeitado, humilhado, a governador. Da prisão para o governo. As nossas dores nada mais são do que uma evidência de Deus apontando para onde Ele está nos levando. Pegou? Aí a gente pensa assim, mas é só governar o Egito. Debaixo do rei era ele. Só que ele governa debaixo do governo de Deus. E quando a gente se coloca à disposição diante do Senhor, Senhor, eu quero governar, mas debaixo do teu governo, o favor de Deus nunca vai sair da sua vida, da minha vida. Parece fácil, mas José não era egípcio. E teve que ser mudado toda uma constituição no país para colocar ele. Ou seja, querido, aquilo que é impossível, Deus está agindo e transformando para te surpreender. É por isso que é por fé. É por isso que é por fé, porque as lutas que você passa é justamente Deus te dizendo, assim como eu fiz com José, eu vou fazer com você, assim como eu fiz com Josué, eu vou fazer com você, assim como eu fiz com Esther, eu vou fazer com você. Não encarem as lutas do dia a dia e da vida como o fim. Encare como uma grande oportunidade de manifestar a fé. Agora, fé não é ausência de aflição. Fé é mesmo aflito. Você dobrar os joelhos e falar, Jesus, eu não vou te negar jamais. Nos venderam uma fé triunfalista. Nos venderam uma fé que parece que nada vai dar de errado no caminho. E esquecemos que o próprio Jesus foi a Getsemane orar e suar sangue e dizer, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, queridos, andar com Deus é cumprir o propósito que Ele tem nos dado. Agora, a nossa escolha é cumprir esse propósito alegre, porque para quem já estava condenado e morto, nós já estamos no lucro faz muito tempo. Para quem não merecia,
já está no lucro, porque nós temos muito mais do que merecemos. Só que isso não é uma frase, não deve ser um pensamento para você viver de qualquer jeito e não querer ter objetivos na vida. Não. De jeito nenhum. Você precisa ter objetivos, você precisa ter alvos, você precisa ter metas, mas jamais perdendo o foco em Jesus. Não é viver de qualquer jeito, porque eu estava morto, perdido, e agora estou vivo e fui achado, então eu não preciso ter meta. Não, agora sim que a gente vai precisar ter. Por quê? Porque se eu estava perdido, Deus não me trouxe para a vida para viver de qualquer jeito. Agora eu vou fazer valer a pena, é com excelência, é com amor, é com dedicação. Agora eu valorizo as pequenas coisas. É ao contrário de uma teologia que pregaram, de que a gente vai para o céu mesmo, não leva nada dessa terra, então não precisa estudar, fazer faculdade, não precisa. Não, querida, bem ao contrário. Pelo fato de nós ir para o céu, nós vamos cuidar com excelência e mordomia aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, sem deixar tomar o nosso coração. Aí entra dízimos, entra ofertas, aí entra tudo aquilo que Deus nos direciona em relação às finanças. Porque é nós dizendo, Deus, é o Senhor quem me governa, porque eu só consigo governar aqui na terra debaixo do teu governo. Quando nós não estamos apegados, mas queremos fazer dar certo, nós começamos a entender sobre a eternidade. Então, a soberania de Deus transforma tragédias em testemunho. A soberania de Deus transforma histórias. Por isso que eu te digo que Deus está costurando algo eterno por trás da tua dor, por trás da tua aflição. É buscar em Deus enxergar além. E mesmo que você não esteja enxergando, a tua e a minha decisão é, Senhor, eu continuo andando contigo. Tem pais que esperam os filhos ficarem doentes para buscar a Deus. Tem pais que já estão buscando a Deus com os filhos cheios de saúde porque entenderam que nasceram para dar certo, que não é buscar a Deus fazer de amuleto, mas é andar no propósito de Deus. Duas maneiras de buscar a Deus. Você pode esperar chegar os problemas, esperar chegar as coisas ruins para buscar. Outra você pode buscar porque você o ama. E quando a gente ama, a gente busca porque ama. Amém? Busca porque ama. Busca porque não tem outro caminho. Não existe. Então confie, mesmo quando você não está entendendo o que está acontecendo. Porque se a gente for ver, queridos, José entendeu alguma coisa, irmão? Não, mas ele sabia que precisava buscar. Andar com Deus. Ande com Ele. Olha para a eternidade. Olha para a eternidade. Não desiste. Continua continuando. Olha aí para a pessoa que está diz, continua. Continuando. Orando, buscando, jejuando, clamando, cultuando, obedecendo. Porque a gente não busca a Deus por emoção, a gente busca a Deus porque nós precisamos e dependemos dEle todos os nossos dias. Eu quero ler outro texto. Está em Mateus 24, 37. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém. A famosa história de Noé, o homem que fez a arca.
chamado por Deus para fazer a arca. E esse texto ele está apontando para os dias atuais. Esse texto está falando como foi nos dias de Noé, assim também na vinda do Filho do Homem, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até a promessa se cumprir. Noé entrou na arca, juntamente com a sua família. Deus fecha a porta e a promessa se cumpre. O dilúvio. Acabou. A oportunidade teve o fim. Sobre a vinda de Jesus para buscar a igreja. É a mesma coisa. Aqui está apontando para a vinda de Jesus nos nossos tempos. Observa comigo que Noé recebe uma palavra de Deus. Fala uma palavra. Qual que é a palavra? Fazer uma arca. Fazer um barco. Deus dá todas as medidas. Tudo. Só que Noé não é especialista em fazer barco. Noé nunca tinha feito uma canoa. E quando Deus nos chama, qual é a primeira coisa que a gente fala para Deus? Eu não sei. Eu não consigo. Eu não posso. Quando Deus nos chama, queridos, Ele já sabe o que tem lá na frente, porque é Ele que está construindo tudo. Ele é que está instruindo tudo. Então, quando a gente diz, eu não sei, eu não posso, a gente está dizendo, Deus, eu sei melhor do que o Senhor, porque o Senhor está me pedindo para fazer uma coisa que o Senhor não está sabendo muito direito. Senhor, Deus, vai orar. Eu acho que o Senhor não orou hoje. É exatamente assim que a gente acha. E eu me incluo dentro dessa. Incluo dentro dessa. Quando Deus diz para fazer, Ele não está dizendo para você fazer sozinho, Ele está dizendo, eu estarei contigo. Porque Deus não diz vai, Deus diz vamos. Ei, irmão, quem está sendo abençoado nessa noite? Aí a gente pensa assim, Noé demorou 120 anos aproximadamente para construir a arca. 120. Mas esse não foi o maior desafio dele. O maior desafio de Noé foi obedecer. Por quê? Porque nos dias de Noé, como que estava em volta dele a sociedade, como que estavam as pessoas, como que estava, esse cara é doido. O que ele quer? O que ele quer no culto domingo à noite? O que ele quer se batizar? O que ele quer servir? O que ele quer dizimar e ofertar? O que ele quer orar? O que ele, em vez de aproveitar a vida. Um cara bonito aí podia estar arrasando no inferno. Uma mulher bonita aí está se guardando para buscar Deus, podia estar arrasando no inferno. Esse era o tempo dele. O tempo dele era os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, está falando de farra, está falando de festa, está falando de coisas sem propósito de Deus, bebedeira, familiares se encontrando para beber, para fazer festa, para homem se vestir de mulher e dar risada, mulher se vestir de homem e dar risada, e vamos fazer festa, é família mesmo. Isso que nem chegamos próximo de dezembro. Como se tudo tivesse bem. Esse era os tempos. Então é possível, queridos, que alguém que hoje está dobrando o joelho, chorando, está doente, está aflito, mas está obedecendo, está seguindo, está clamando, está cheio de aflição. Ei, amanhã vem a glória.
E quem acha que vai desistir, quem acha que vai parar, vai ver assim: meu Deus, o que Deus fez na vida dele, na vida dela. Eu não esperava. Ninguém esperava o dilúvio. Todos zombavam. Então, se alguém está zombando da tua oração, se alguém está zombando da tua fé em Deus, do teu compromisso em Deus, de estar na igreja, de buscar, de servir, continua. Ora por todos, mas continua buscando. Porque quem busca, tem recompensa. Quem busca, acha. Eles estavam comendo, bebendo, casando-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e aí tudo mudou. E aí, queridos, não tem mais, quando Deus fechou a porta da arca, não tem mais como entrar, acabou. Porque nós temos que viver pela fé. Então, continua, Deus está agindo a teu favor. O que Deus está pedindo para você construir? Observa que Deus não pediu para Noé fazer uma canoazinha, não, ele pediu para fazer uma arca. O que Deus está pedindo para você fazer? Faça, obedeça. Porque é ali que tem toda a provisão de Deus. E observa que quem entrou na arca não foi só Noé, foi toda a família. Ou seja, querido, tudo que você quebra na tua vida, na tua geração, os teus filhos não vão passar. Hoje eu abracei o Vitor e faço com a Isabela também, nossos filhos. Abracei eles, filhão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Com 14 anos, o pai vai te abraçar, e o pai faz isso seguido. Mas deixa eu te falar, eu te amo, tu é meu filho, tu pode confiar sempre no pai. O pai não é perfeito, o pai nunca quis passar essa imagem, mas o pai quer sempre fazer o certo, junto contigo, junto com a mãe, com a mana, para a gente conseguir viver o que Deus tem para nós. Só que eu quero que tu entenda, o pai quando tinha 14 anos, o pai nunca recebeu um abraço. E para o pai conseguir fazer isso contigo, o pai teve que quebrar muitas barreiras que deu. Só que eu me alegro em saber que você vai fazer com seu filho e com a sua filha quando você tiver. Porque um dia você recebeu do seu pai. O que você está quebrando dentro de você para deixar para os seus filhos e para romper isso e para maldição hereditária não vir e para você romper isso com seus filhos e através dos seus filhos. Toda obediência reserva bênçãos de Deus. Toda desobediência reserva maldições de Deus. Não é do diabo? Se eu não me engano, Deuteronômio 11, 26. Coloca para nós no telão, deixa eu ver. Deuteronômio 11, 26. Olha só, prestem atenção. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Então Deus coloca o quê? A bênção e a maldição. Não está falando do inimigo, não. É Deus. Está aqui e está aqui. Ele coloca as duas opções, mas ele dá a sugestão para uma. Amém? Ele dá a direção, ele dá a instrução para uma. 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Quando que eu sigo Deus desconhecido? Quando eu estou fazendo qualquer coisa, crendo em qualquer outra coisa, com a minha mente em qualquer outra coisa, a não ser naquilo que Deus estabeleceu na minha e na sua vida. Noé tinha tudo para... Eu estou ficando louco.
Quem já recebeu uma instrução de Deus e achou que estava ficando doido? Porque na família ninguém faz, porque os colegas da faculdade, ou até mesmo na igreja, os amigos daí, ninguém está fazendo, ninguém está orando, ninguém, 5:30 da manhã para caminhar e orar na cidade, os homens estão ficando loucos, eu não vi nenhuma igreja fazer. Ei, você está pegado ainda na religião de experiências passadas, Deus quer te tirar de lá. Gatilhos religiosos. Você ouve um versículo e diz, isso eu já ouvi. Ei, é a palavra de Deus, filho, não é a palavra do homem, não. Talvez você veio de uma igreja frustrado por alguma coisa, você lê a palavra e diz assim, não, isso eu já escutei uma vez. Ei, a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Essa história eu já sei de servir, essa história de dizimar e ofertar eu já conheço. Ei, a palavra de Deus. Eu já coloquei minhas carências. Ao invés de suprir em Deus, já coloquei em homem. Inconscientemente. Por não ter tido uma referência paterna, eu já coloquei em líderes a minha referência de fé. Até eu entender que não é em homens, é em Deus. Eu devo honrar, eu devo respeitar e honrar a unção, sim, mas a referência, o foco é a palavra de Deus, é Deus. Então, não coloque desculpas em carências se você está colocando em homens para suprir. Não, é Deus, através dos homens, beleza, mas é a palavra. Porque Noé não tinha desculpas para não fazer a arca. Ei, Deus, olha o povo aí, por que eu? Quem é que já falou assim com Deus? Deus, todo mundo, o Senhor pede para mim. Por que o Senhor não me deixou quietinho, olhando o Campeonato Brasileiro, Gauchão, Champions League? Eu queria só ficar quietinho. Mortinho da Silva. Ou de Oliveira, ou Ferreira, não sei qual que é. Ei, porque essa não era a vida que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Deus está levantando uma igreja. Deus está despertando, Deus está trazendo um avivamento, não só para a cidade, não só para essa igreja, mas para o Rio Grande do Sul. E o que nós estamos vivendo hoje, queridos, já desde 2018, já era uma inquietação no nosso coração, meu, da pastora Tati, uma inquietação grande. A igreja tem 1 ano e meio, 1 ano e 7, mas nós desde 2007 me converti, desde 2008, ministrando, liderando, ajudando, servindo. A gente deixou de construir talvez uma profissão, não que não tenha formação, mas de ter uma empresa, de seguir aquilo que nós gostaríamos talvez para seguir a direção que Deus dá. Uma coisa é construir algo e chegar numa fase da vida, beleza, agora eu vou seguir a direção que Deus está dando. Uma coisa é você na juventude, Deus te falar e você dizer, eu vou seguir. Então, independente da sua idade, siga a direção que Deus está te dando. Independente das circunstâncias, porque as circunstâncias nos tempos de Noé eram boas ou não? Terrível. Ei, está difícil? Deus é especialista quando chega no impossível. É no impossível que tem testemunho, é no impossível que tem milagre, é no impossível. Mas uma coisa Ele quer ouvir de mim e de você. Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou andar contigo todos os dias. Porque só quem continua vive a promessa. Só quem continua vive o milagre. Só quem continua vive o que Deus tem. Gálatas 6:9, se eu não me engano. De Deus não se zomba. Sabe o que é zombar de Deus, queridos? É a gente querer viver algo que Deus não disse que é para viver. Isso é zombar. Zombar de Deus é fazer voto com Deus de que
não vou cumprir. As pessoas já fizeram voto, Deus, eu vou ofertar se o Senhor... E aconteceu, e depois a pessoa teve amnésia daquele voto. Uma vez eu atendi uma pessoa, uma moça, e ela falou assim, pastor, a gente está vindo na igreja e tal, e a gente tem um filho, só que a gente está há muitos anos querendo ter outro filho, a gente não está conseguindo. E ela marcou um horário. E aí a gente conversando, e Deus me levou a perguntar para ela da seguinte maneira, quando você teve o primeiro filho, você fez algum voto? E ela na hora fez assim, meu Deus, eu fiz um voto. Que a gente ia levar ele na igreja, que a gente ia ensinar ele, que a gente ia ler a Bíblia, que a gente ia estar na igreja, que a gente ia servir, e a gente... Pois está muito claro a direção que Deus tem para você. Começa a cumprir o voto. E os filhos vão vir. Não foi eu que disse, eu sabia que era Deus, por isso falei. Veio mais um filho. E agora, por último, mandou mensagem. Isso faz muitos anos, querido. Foi antes da pandemia, eu estou falando em 2019. Ela ganhou gêmeos agora. Então, de um agora tem 4. Em casa. Entende que muitas vezes Deus está esperando você ter a atitude de fé, porque quem disse que era para fazer a arca? Deus. Quem é que tinha que fazer? Noé, na dependência de Deus. Agora, quando eu chegar no céu, eu quero me encontrar com ele também, mas o primeiro que eu quero encontrar é o papai, né? Eu não quero nem te ver, mas isso aí, pastor, que pastor o quê? Eu quero papai, sai fora. Aqui tem um bom pastor eternamente. Aqui também, né? Mas estou falando da igreja. Amém? O bom é que lá no céu não vai ter assim, pastor não me cumprimentou. Não vai ter isso aí. Aí quando vê Noé lá, seu Noé, pô, cara, foi osso para te fazer essa arca, né? Eu imagino ele, sei lá, o corpo não vai entrar lá, né? Glorificado, né? Mas imagina ele, o cara lá, coçando assim, dizendo. Nada, mas a arca não foi tão difícil. O brabo foi ver aquela turma toda se perder. Porque a maior dor também de quem está salvo é ver as pessoas se perderem. A maior dor, queridos, de ter uma visão espiritual aberta em Deus é ver pessoas distraídas, pessoas que não estão entendendo o que Deus está sinalizando, mostrando há muito tempo, há muitos anos, e por isso está padecendo. Mas por isso que se prega o evangelho, por isso que a igreja prega, por isso que eu estou aqui ministrando, por isso que a gente não desiste, porque Deus está fazendo uma obra na igreja, nessa cidade, em toda a região, em todo o estado. Para a glória de Deus. Então Deus está forjando a nossa identidade. Porque por algum tempo a gente pode estar até copiando sem perceber alguém. Por algum tempo você pode estar replicando não só atitudes, mas pensamentos e crenças que você viu em alguém. E até determinado ponto, está tudo certo, você não sabia. Só que a partir do momento que o papai te chama e diz, ei, eu estou te dando uma identidade celestial, eu estou te dando agora um grande propósito, assuma e dependa de mim e siga em frente. Portanto, pare de copiar, pare de repetir os padrões dos pais, dos tios, dos avós, de alguém que você tinha como referência e para você até então era verdade e era top, você tinha uma âncora para seguir um caminho da desobediência. Deus está te dando clareza porque as bênçãos do Pai vai multiplicar na obediência. Ele está te dando clareza, isso é tempo de deixar. Isso é tempo de renunciar. Até aqui era assim, agora você vai ter um novo tempo. Segue na obediência,
Mesmo que todos lá fora estão vivendo de outro jeito, eu estou falando é com você. Imagino Deus, agora pensamento meu, Deus chamando Noé, Noé, vem cá. Olha para mim, não é para olhar, é para mim. Então, para viver aquilo que Deus tem, nós não podemos ter mais desculpas, referências, comportamentos aprendidos, que até então estavam no nosso inconsciente e a gente estava replicando e quando vê Deus chama, diz, não, isso aqui não é. Por isso que a palavra de Deus, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito. Irmão, está fazendo sentido para você a mensagem de hoje? Ela não é uma mensagem que vai fazer com que a gente fique hoje, não sei te dizer, mas é uma mensagem que Deus quer que a gente se posicione ainda mais. A tal ponto de ter uma convicção plena de você não ser enganado e não ser manipulado pelo inimigo. A tal ponto de mesmo que o inimigo tente te comprar, você não vai se vender e negar Jesus. Porque tem um preço para viver a promessa de Deus. Ou você entra no sistema ou você sai dele. O sistema te compra, o sistema te dá tudo o que você quer de repente para essa terra, mas perde a eternidade. E não esqueça que todo mundo é eterno. Você sabe essa consciência que você tem aí? De quem você é? De quando você deita no travesseiro e você sabe do que fez, do que falou durante o dia, do que pensou? Essa eternidade aí é eterna. Ou é no céu, ou é no inferno. Esses pensamentos, eles são eternos. Porque quando a gente partir para a eternidade, nós não vamos perder a consciência, queridos. Nós vamos continuar com a consciência. É por isso que Deus está moldando. É por isso que as boas obras aqui na terra vai ser um galardão lá no céu. Por quê? Porque nós não vamos nos esquecer. Nós não vamos nos esquecer do que nós contribuímos para o reino de Deus aqui na terra. Cada servir, cada momento que você se colocou à disposição para falar do evangelho, para servir, para acolher, é galardão. Quando Deus coloca recursos nas tuas mãos para você honrar a Deus através disso, não é palavra de Deus, não é por homem, mas é galardão para a eternidade. Porque também lá no lago de fogo vai ter um dizendo, esse aqui contribuiu demais para as trevas lá na terra. Cadê o teu amigo aquele? Não, aquele lá, ele teve um momento que ele aceitou Jesus, ele mudou, rapaz, ele começou a contribuir muito mais para o reino de Deus, para concorrer. Eu não sei se você sabe, o diabo não é onipotente, ele não sabe todas as coisas. Só Deus sabe. Onisciente. Então, queridos, é o que Deus está fazendo, Ele está nos tirando dessa mentalidade terrena e está nos conduzindo a termos uma mentalidade eterna. E quando nós temos a mentalidade eterna, o que é terreno se torna possível. É por isso que aquilo que parecia ser impossível, quando você foca na eternidade, foca em Deus, foca na palavra de Deus, aquilo que era impossível para essa terra começa a se tornar possível em Deus.